Olá, meus amigos e minhas amigas. Nessa virada de ano, a Rússia intensificou seus ataques contra a capital da Ucrânia, a cidade de Kiev. Enquanto nós ceávamos com nossas famílias madrugada dentro, a população ucraniana vivia horas de tensão. Segundo as autoridades locais, explosões atingiram a capital ucraniana, destruindo 2 andares de um prédio e deixando pelo menos 2 mortos e 6 feridos. Algumas imagens mostram bombeiros tentando apagar incêndios e resgatando pessoas em meio aos destroços. Além disso, até um prédio do Banco Nacional da Ucrânia foi danificado pelos destroços, sem falar de outras estruturas na cidade. Agora, gente, a defesa aérea ucraniana informou que, dos 111 drones lançados pela Rússia durante a noite, eles conseguiram abater 63 diretamente e outros 46 foram neutralizados por interferência eletrônica. Outro ponto que chama atenção também é a situação no sul do país, em Kherson, onde bombardeios russos atingiram a cidade, causando a morte de uma pessoa. Zelensky comentou sobre isso nas redes sociais. Ele disse algo como: nem mesmo no ano novo a Rússia parou de tentar machucar a Ucrânia. Por mais que o ano traga esperança de paz, não há sinais de que a guerra está prestes a terminar. A Rússia continua avançando, mesmo que lentamente, em algumas regiões do leste ucraniano, e não dá sinais de trégua, embora Putin e outros oficiais já tenham dito que estão próximos de alcançar seus objetivos. O que vemos é que Moscou está apostando em aumentar a pressão, tanto militar quanto psicológica, sobre a Ucrânia. E por falar em objetivos russos, acho que vale a pena prestar atenção ao discurso de Putin em sua mensagem de Ano Novo. E não podemos deixar de entender que é um discurso político, tá? Logo, as mensagens não são apenas para o público doméstico, mas também para a comunidade internacional. O discurso foi bem curto, uns 3 minutos e meio, mas cheio de declarações importantes. Ele falou sobre os 25 anos desde que assumiu o comando lá em 1999, quando Boris Yeltsin surpreendeu todo mundo ao renunciar. Aí Putin disse algo como: olha, agora que estamos na virada do ano, a gente pensa no futuro com confiança. Sabemos que tudo vai dar certo e que o bem-estar da Rússia e de nosso povo é e sempre será o nosso maior valor. Um ponto que ele fez questão de destacar foi o papel dos soldados russos na guerra na Ucrânia. Chamou eles de heróis e mandou a mensagem: estamos orgulhosos da coragem e bravura de vocês. Confiamos em vocês. Ele também anunciou que 2025 será o ano do defensor da pátria na Rússia, em homenagem à grande vitória de 80 anos atrás e como tributo aos antepassados que sempre lutaram pela mãe pátria. Putin também aproveitou para relembrar as conquistas desses 25 anos. Ele disse algo como: ainda temos muito a decidir, mas podemos sim nos orgulhar do que já foi feito. Isso é o nosso legado comum, a base sólida para o futuro. Somos um país independente, livre e forte, capaz de enfrentar os desafios mais difíceis. Esse discurso de Ano Novo é uma tradição por lá, tá? Começou na época de Brezhnev e até hoje é assistido por milhões de famílias na Rússia. Passa pouco antes da meia-noite, começando lá pelos fusos do Extremo Oriente, como Kamchatka, e segue até Moscou. Bom, meus amigos, a esperança que alguns nutrem é a de que o 20 de janeiro vai representar uma virada nos rumos do conflito na Ucrânia. Ou seja, a posse de Trump, que promete chacoalhar a geopolítica mundial, vai também apresentar um plano político que envolva a Ucrânia e a Rússia. Mas de onde saiu essa ideia? Bom, tudo começou em junho de 2024, quando Kate Kellogg, um general aposentado e conselheiro de segurança nacional do ex-presidente Trump, junto com Fred Fleitz, um ex-analista da CIA, apresentou uma proposta meio polêmica. Eles sugeriram que os Estados Unidos interrompessem a entrega de armas para a Ucrânia caso Kiev não entrasse em negociações de paz com Moscou. O mesmo plano também trazia um alerta para Moscou. Caso os russos se recusassem a negociar, Washington aumentaria o apoio militar à Ucrânia. A coisa esquentou ainda mais 5 meses depois, quando o presidente eleito Trump nomeou Kellogg como enviado especial para tratar da questão entre Ucrânia e Rússia. E Kellogg, em entrevista, foi bem direto. Disse que a guerra se expandiu e é hora de colocá-la de volta na caixa. Mas não parou por aí. Konstantin Malofeev, um oligarca russo ligado ao Kremlin, deu uma resposta nada diplomática. Kellogg vem com seu plano e nós dizemos para ele se ferrar, porque não gostamos de nada disso. Bom, e as demandas russas? Bom, elas são diferentes. Neutralidade permanente para a Ucrânia, sem chance de entrar na OTAN ou na União Europeia. Reconhecimento das áreas ocupadas pela Rússia, remoção de todas as sanções ocidentais e um acordo que reconheça a esfera de influência autodefinida pela Rússia. Não preciso nem dizer que Kiev não gosta muito dessa ideia, né? Nos Estados Unidos, mesmo dentro do Partido Republicano, há quem tema que esse acordo pode enfraquecer a posição global dos Estados Unidos e acabe fortalecendo o eixo não ocidental, que é composto por China, Irã, Coreia do Norte e a própria Rússia.
Agora, Trump prometeu buscar um acordo com Putin, dizendo que quer uma paz duradoura para encerrar um conflito que já custou centenas de milhares de vidas e abalou a geopolítica mundial. Mas para chegar lá é preciso convencer Moscou a negociar de verdade. E isso exige um comprometimento importante. Trump acredita que sua administração não está bem equipada para executar uma estratégia de pressão máxima, semelhante àquela usada contra o Irã em seu primeiro mandato. Lembram das sanções agressivas que enfraqueceram o regime iraniano? A ideia agora é aplicar essa abordagem à Rússia. A estratégia de pressão máxima teria três objetivos: forçar os russos à mesa de negociações, permitir que os Estados Unidos definam os termos do acordo e corrigir o que Trump considera falhas da administração de Biden, que ele descreve como indecisa e tardia em seu apoio à Ucrânia. Usando as vulnerabilidades econômicas, políticas e militares da Rússia, os Estados Unidos poderiam também impor custos à China e ao Irã, que têm apoiado a Rússia de várias formas. Só que, em se tratando de China, a China costuma usar a lógica da reciprocidade, e essa lógica pode trazer prejuízos sérios para os Estados Unidos. E temos que entender também que a Rússia não é o Irã. A economia russa é maior e o país tem um arsenal nuclear bem importante. Mas essa é apenas uma perspectiva. Há quem fale que Trump, ao se aproximar de Putin, pode, na verdade, estar fazendo um movimento para atingir o principal foco da política externa de Washington, que é perseguida tanto por democratas quanto por republicanos, ou seja, gente, a China. Como assim, Arão? Você pode estar se perguntando, né? A atual configuração política mundial está aproximando cada vez mais a China da Rússia, o que não é uma realidade histórica, tá? As diferenças entre os dois países são antigas e remontam aos primórdios da Guerra Fria. Creio que vocês já ouviram falar do chamado cisma sino-soviético da década de 1950, né? A agenda anti-ocidental nunca foi capaz de consolidar uma aliança realmente forte o suficiente entre os dois países para colocar em risco a segurança dos Estados Unidos. Ou seja, gente, podemos considerar que a aproximação de Trump com Moscou pode acabar sendo motivada mais pela China do que pela própria Ucrânia. Bom, ao menos eu acho que essa é uma variante de análise que vale a pena ter em conta. Bom, gente, mudando de assunto, vamos falar de uma decisão que marca um novo capítulo na relação entre a África e uma de suas mais importantes ex-metrópoles, a França. Isso mesmo, a Costa do Marfim anunciou que as tropas francesas vão deixar o país esse mês, encerrando uma presença militar de décadas. Mais uma vez, vemos um país africano reduzindo laços militares com a França, uma tendência que tem ganhado força na região. Em seu discurso de fim de ano, ontem, o presidente Alassane Ouattara informou que o 43º Batalhão de Infantaria Naval de Porto Bouet, em Abidjan, onde as tropas francesas estavam estacionadas, será entregue às Forças Armadas da Costa do Marfim a partir de janeiro de 2025. Ouattara afirmou que eles podem se orgulhar do seu próprio exército pela modernização que é efetiva. E nesse contexto eles teriam se decidido pela retirada concertada e organizada das forças francesas. Atualmente, a França conta com cerca de 1.000 soldados na Costa do Marfim, isso segundo relatórios. Vocês já perceberam que essa decisão segue os passos de outros países da África Ocidental, como Mali, Burkina Faso e Níger, que também expulsaram tropas francesas. Em novembro, Senegal e Chad também anunciaram, com poucas horas de diferença, que os soldados franceses deixariam seus territórios. Mais recentemente, em 26 de dezembro, a França devolveu sua primeira base militar ao Chad, o último país do Sahel a abrigar tropas francesas. Bom, é importante lembrar que, apesar dessas mudanças, a Costa do Marfim continua sendo um aliado relevante da França. A redução dos laços militares ocorre em um momento em que a França tenta repensar sua estratégia militar e política no continente africano. O objetivo é reduzir bastante sua presença permanente e reconstruir sua influência em um momento de sentimentos locais crescentes contra o antigo colonizador, especialmente em países que passaram por golpes militares. Desde o fim do colonialismo francês, nos anos 1960, mais de 70% dos países africanos que hospedavam tropas francesas já optaram por sua retirada. Hoje, as tropas francesas permanecem apenas em Djoubou, com 1.500 soldados, e no Gabão, com 350. Analistas veem esses acontecimentos como parte de uma transformação estrutural mais ampla na relação da região com Paris. Em particular, os países que enfrentaram golpes como Níger, Mali e Burkina Faso têm se aproximado da Rússia após a expulsão das tropas francesas. Essa mudança acaba refletindo não apenas uma rejeição à influência francesa, mas também a busca de novos aliados em um contexto de reconfiguração geopolítica. Aí agora vocês talvez entendam melhor o porquê da importância das bases russas na Síria.
Ficamos por aqui. Se esse vídeo for útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.